Max, bom dia para todo mundo que estiver acompanhando. A gente está disponibilizando essa conversa, né, que como é um bate-papo que a gente vai ter aqui, eu e o Max Franco, sobre política e storytelling, ou sobre storytelling e política. A gente queria fazer essa transmissão ao mesmo tempo no YouTube também, mas a gente não vai conseguir. Depois eu coloco no YouTube esse vídeo que está sendo gravado aqui. Enquanto isso, vai indo live no Facebook. Vamos lá. Max, bom dia, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, caro colega professor Renato Cecchettin. Que bom estar aqui com você, batendo papo sobre esse assunto tão atual e tão importante. É isso aí, é isso aí. Max, entrando já no assunto que eu queria discutir, faz tempo que eu queria discutir isso aqui com você. Bom, a gente vai passar pelas eleições agora, eleições em 2020, eleições municipais, e depois vai passar pelas eleições em 2022, eleições presidenciais. A minha questão é, eu trabalho na área de marketing, então sempre vi a questão do marketing político como uma questão de um objetivo de marketing traçado para um candidato. No dia 15 de novembro esse ano, 15 de novembro de 2020, os candidatos a prefeito da maioria das cidades que não tem segundo turno têm que ter como objetivo de marketing um voto a mais que o segundo colocado. É esse o objetivo que eles têm. Então, e os vereadores também vão ter que ter mais votos, votos suficientes para se elegerem dentro das suas coligações. Esse que é o objetivo, ter votos, né? Para conseguir esses votos, eu tenho que contar a minha história, porque a gente vive dentro da democracia representativa, onde eu preciso representar uma série de pessoas e preciso que elas confiem em mim, dando o voto delas para mim. E para isso, um dos recursos que a gente tem é o storytelling. Eu tenho que contar a minha história. Eu tenho que contar uma história para que as pessoas acreditem nessa história. Não tem a história pode ser verdadeira ou não, mas eu tenho que contar uma história. Eu tenho que fazer com que as pessoas confiem em mim. Como que o storytelling se encaixa como estratégia disso, Max? É um prazer estar aqui ao lado do meu colega de docência, professor Renato. Já trabalhamos na mesma instituição já faz alguns anos. E é um especialista em marketing, uma das pessoas que eu conheço que mais entende desse processo persuasivo que é o marketing, né? No fim é isso, é um processo de persuasão, de convencimento, e é justamente para isso que serve o storytelling, para persuadir, para convencer as pessoas. Eu poderia dizer que é a arte de contar histórias, eu poderia dizer que é um recurso, um recurso estético para entreter as pessoas, universal, ancestral, mas, na verdade, o storytelling serve já há milhares de anos para convencer as pessoas. O sujeito que saiu, esses sujeitos corajosos que saíram da sua tribo e entraram na floresta, na selva, e foram caçar, sem saber se seriam ou não caçados, né? Porque essa história de que há um dia da caça e outro do caçador é papo furado, só há o dia do caçador. A questão é quem é a caça, né? Esse sujeito que saía para caçar, ele não sabia se ele não era a caça. E ao voltar para a tribo, para o seu grupo, para a aldeia, ele trazia duas coisas que interessavam a tribo. Não é isso? Ele trazia a caça e trazia histórias. E devia ser uma delícia, né? Sentar ali ao redor da fogueira, depois de vários dias esperando, chegavam os caçadores, que eram os heróis da tribo, e salvavam a tribo da fome e salvavam a tribo do tédio, porque contavam histórias, certamente faziam imitações, rolavam no chão, usavam recursos audiovisuais, efeitos especiais, e contavam a história da caçada cheia de façanhas e de mentiras, né? e de maquiagens, lógico, e era uma delícia para a tribo. E, ao mesmo tempo, é lógico que quando a tribo fosse apoiar um líder, a tribo apoiaria um líder corajoso
e, ao mesmo tempo, um líder salvador da tribo, né? E, ao mesmo tempo, esse cara que tinha essa capacidade de encantamento, de convencimento, no caso de storytelling, né? Algo que nós sabemos fazer e fazemos desde que inventamos a palavra. E é lógico que nós vamos ter storytellers na história. Você vai ter Alexandre o Grande, que queria superar seu pai, Filipe, e levava para suas batalhas um cronista, um poeta, que contava como decorreram essas batalhas, essas guerras, e lógico que ele romantizava, heroicizava Alexandre. E aí depois você vai ter Júlio César, você vai ter com certeza, vai ter todo esse grupo de imperadores romanos, Adriano, Trajano, etc., que contavam, que pagavam pessoas, poetas, para contarem suas histórias. Depois você vai ter Napoleão, depois você vai ter Hitler, todos. Eu não estou falando, não estou traçando nenhum critério de caráter, mas de como esses líderes sempre tiveram o hábito de contar histórias. Não só iam exércitos, iam também cronistas, poetas, para contarem essas histórias e depois convencerem as pessoas dessas narrativas. Em outras palavras, o uso do storytelling sempre foi usado e continua sendo usado hoje à exaustão. Nessa questão que eu queria entrar. Eu preciso convencer alguém em pouco tempo de um voto que ele vai depositar em mim em 4 anos. Eu estou usando só como figura de linguagem aqui. Eu não sou candidato. Você é candidato, Max? Não, nem pretendo. Tá, então tá. Então, se eu tenho que convencer alguém de alguma coisa em pouco tempo, eu tenho que contar a minha história. Tenho que contar aquilo que eu acho que alguma coisa sobre um passado, sobre alguma coisa que veio até hoje, que deve ser, que eu entendo como algo que tem acontecido e algo que deve acontecer. Então, eu tenho que construir a minha história. Dentro disso, a gente começa a perceber vários tipos de história. Então, aquela história do o passado foi maravilhoso, tivemos um passado glorioso. Vamos construir lá na frente esse futuro glorioso como era no passado. É uma contação de história. É uma contação de história de alguma forma. Como fazer isso e como que as pessoas podem identificar uma história, como o eleitor poderia identificar uma história que é verossímil ou não é verossímil, ou que seja verdadeiro ou não? Muito bem colocado, uma bela pergunta. Vamos contar um fato. Quando Hitler quis começar o seu processo de domínio, de dominação dos outros estados, das outras nações europeias, ele precisava de apoio e, primeiramente, de um apoio local. Ele precisava convencer os alemães. Então, ele monta uma narrativa. É uma das coisas que a gente precisa entender, que uma coisa é o fato. O fato é o diamante, né? Aquela pedra lá, rudimentar, que precisa ser tratada para depois ser entregue para alguém. Uma vez eu até lhe contei que a diferença entre o fato e a narrativa é que o fato é o trigo e a narrativa é o pão. Excelente, né? Excelente, Max. Essa foi a melhor analogia que eu já vi. E você que é padeiro também, um grande padeiro, foi a metáfora correta para você. Então, e fazendo já um merchandising aqui do professor Renato, que também é padeiro. E não é brincadeira, é padeiro mesmo. Então, o trigo, pegar o trigo e mastigar o trigo não é uma coisa muito apetecível. Você vai fazer do trigo pão, do trigo bolo, do trigo panqueca, do trigo alguma coisa, macarrão, não sei. Você tem aqui esse fato. Só que quando esse fato chega às pessoas, ele chega transformado, modificado. E é modificado por todas essas mãos que vão manusear esse trigo. E eu vou dar forma a esse trigo que eu quiser. E eu não estou entrando na questão ética aqui. O ideal seria que eu pegasse o fato e, ao
ao repostar esse fato, ao comunicá-lo, ao informá-lo, ao entregá-lo para alguém, eu não o traísse. O ideal, o mundo ideal. Mas não foi isso, ou não é isso exatamente que nós estamos fazendo o tempo inteiro. As fake news são esse trigo com câncer, esse trigo deformado, esse trigo estragado que eu entrego para as pessoas e, ao ingerir, elas passam mal. E socialmente passam mal também, coletivamente passam mal. E aí, concluindo a história do Hitler, para argumentar a favor, por exemplo, de uma invasão à Polônia, ele vai criar um artifício, na verdade não foi criado por ele, mas criado pelos seus asseclas, né? E aí vai ter todo o seu famoso ministro da propaganda, Joseph Goebbels, e todo o seu grupo, né? Aquele grupinho do mal, né? Uma espécie de escritório do ódio, né? Precedente, antecedente, que aí cria uma narrativa de que, na verdade, os alemães estavam sendo atacados pelos poloneses. Vejam só, coitados. E aí eles pegam um grupo de judeus, um grupo de presos, vestem de poloneses, fazem esse grupo chegar a uma estação de rádio alemã, metralham essas pessoas e depois criam uma notícia completamente mentirosa, inverossímil, de que esse grupo de soldados poloneses, polacos, estavam invadindo a Alemanha. E para justificar uma invasão, no caso a Blitzkrieg, a invasão à Polônia. Mas apenas fake news, as fake news não foram inventadas por nós ou pela nossa geração, a gente não pode ficar achando que somos maravilhosos, muito embevecidos com isso, porque não é verdade. Isso é utilizado já faz tempo. E com isso ele argumenta uma invasão, ele fundamenta, ele justifica uma invasão à Polônia. Então, na verdade, o storytelling sempre foi utilizado para explicar, para justificar atos ou fatos que, no fim, eu quero cometer de qualquer jeito. É muito interessante a gente traçar... eu queria pegar 2 pontos do que você falou. Primeiro, as fake news eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Porque eu acho que elas fazem parte de uma destruição da narrativa para criar uma própria. Mas vamos deixar para daqui a pouco. A questão é justamente essa que você falou é importante que eu não traia quem está ouvindo. Que eu não leve essa pessoa a acreditar em alguma coisa que não seja verdade, que eu não traia essa pessoa. Porém, com os objetivos de marketing que uma campanha política tem, podem fazer com que tudo justifique um voto a mais. E aí tem todas as justificativas possíveis, do tipo, mas ele foi desonesto na condução da história, na narrativa, mas ele tem um coração bom, que nada diferente do rouba mais faz. Tá certo que ele não deveria ter feito isso, mas as ideias que ele tem são ideias boas. Ou que tal candidato vai nos fazer bem, vai nos fazer o bem. Eu, particularmente, tenho uma visão a respeito dessa jornada do herói, que eu fico com medo, já falei até uma vez para você, eu fico com medo da história do mentor. Todo herói tem um mentor. Eu fico pensando na liberdade que o herói teria de não precisar ouvir um mentor. E quando a gente fica imaginando nessa jornada do herói, quando a pessoa está ouvindo a narrativa que aquele candidato está vendendo para ela, ele está se colocando como herói e o candidato como um mentor. Porque ele não está querendo se dar mal nessa história. Então, na volta para o mundo melhor, ele quer ser valorizado. Né? E isso pode gerar conflito também, porque o objetivo de alguns candidatos é ter mais votos no dia 15 de novembro. Só dali para frente é uma outra vida que vai ser levada em frente. Como fica o storytelling depois do storytelling?
Para Maquiavel, o papel do líder, né, é alcançar o poder e manter-se no poder. Né? Ele vai escrever O Príncipe como um manual, né, do líder, no caso, do ditador, do tirano, não sei, a gente pode dar o nome que for. E o princípio é simples: eu preciso alcançar o poder, eu preciso me manter. E é assim que vão pensar muitos desses líderes, e aí a gente pode colocar qualquer um deles. Para poder você alcançar o poder, você consegue através de narrativas. Até para você convencer um exército a lhe apoiar, ou uma pessoa a lhe apoiar, ela só vai lhe apoiar a partir de uma narrativa. Nem que a narrativa seja, eu vou lhe pagar. É uma narrativa. Você vai ter ganhos se você me apoia. É uma narrativa muito básica, mas sempre funcionou. Me apoie, que depois você vai ter ganhos com isso. Depois, para poder me manter no poder, eu tenho que criar uma outra narrativa que me sustente nesse poder. E aí, a questão de estar traindo ou não as pessoas é um exercício quase filosófico. Porque eu costumo perguntar, Renato, nas minhas aulas, você já participou, o que é que eu sei que não foi uma narrativa que me entregaram, que me comunicaram, que me informaram? Uhum. Até o meu nome, eu não sabia. Eu só sei porque me disseram, me contaram. O seu nome é esse. A minha definição de homem e mulher são construções históricas. O fato de todas as crenças que eu tenho, se eu acredito em Deus ou não, se eu votei em A ou B, se eu escolhi essa roupa, se eu me visto dessa forma, se eu falo língua portuguesa. O fato disso aqui se chamar carteira, eu só sei porque me disseram. Então, meu filho, eu traí meu filho quando eu entreguei para ele o primeiro refrigerante. Foi uma traição que eu fiz a ele. Ele não precisava tomar refrigerante. Quando eu dei açúcar para ele, eu fiz uma traição imensa ao meu filho. Então, se você está traindo ou não as pessoas a partir de narrativas, é uma questão quase filosófica. Mas a gente pode ir um ponto a mais. Às vezes é uma manipulação, é uma dominação que muitas vezes, quase sempre, vai começar com a palavra e depois vai, é lógico, não basta muitas vezes a palavra, eu vou precisar de atos, eu vou precisar de leis, eu vou precisar de sanções, eu vou precisar de coerção, de coação qualquer, nem que seja uma coerção policial. Aí não é narrativa, não. Se você se posicionar contra o governo, você vai ser preso, torturado e possivelmente morto. Existe uma narrativa, mas não basta a narrativa. Você vai precisar de fatos que ancorem essa narrativa. Você vai precisar de sustentação a essa narrativa. E essa sustentação vai nascer ou vai se manter a partir de atos e atos muito radicais. Na verdade, e aí respondendo a sua pergunta sucintamente, eu preciso de narrativas, mas eu vou precisar também de fatos. Talvez eu esteja exagerando, tá? Mas eu imagino, isso, nesse caso que você colocou, eu imagino a palavra como o primeiro ato. Então, já começando a retórica como já uma intenção. Então, a gente está vivendo um momento em que as pessoas falam e não dão muito valor para as palavras, né? Mas eu vejo como um perigo muito grande que a gente corre, que quando a gente coloca dentro daquilo que você tinha falado e que você está falando agora, da ação, o dilema que a gente está sendo colocado com as fake news. As fake news não têm o objetivo, e elas são uma estratégia para um objetivo, ela não é algo com fim em si mesmo, mas ela tem o objetivo de desacreditar qualquer coisa. Você ouvir uma pessoa e falar assim, não é que você pense assim, tudo bem que ele minta, tudo bem que ele não fale a verdade, tudo bem que não exista verdade, tudo bem que tudo seja mentira. E aí a gente vai para a terra plana, vai para vacinas matam, vai para coisas desse tipo, né? Que dificultam a conversa entre pessoas.
Por isso que eu acho que, aí é uma opinião minha, que eu acho que o eleitor, de alguma forma, teria que amadurecer. Eu sei que isso, a gente não, mas eu acho que a humanidade fala isso desde os tempos mais remotos. Mas a gente teria que amadurecer para ouvir uma narrativa e falar assim, olha, você me desculpa, mas tem algo que não está me convencendo. Você não vai trazer de volta um passado, porque o passado é passado. E ainda mais num futuro que eu não sei quando vai chegar. Então, essa jornada aonde esse candidato quer me colocar como herói, eu posso, de repente, falar assim, você não é o melhor mentor para mim. Vou escolher um outro. Vou escolher um outro para acompanhar, um outro para seguir, um outro para ouvir, alguma coisa assim. O que eu normalmente olho é que, e brasileiro tem muito disso, isso casa muito bem com o brasileiro, é que o brasileiro torce, nós torcemos, nós temos times do coração, né? Então, quando a gente escolhe alguma coisa, o brasileiro tem um certo costume de ir até o fim. E aí não largar mais daquilo e aceitar que no fim vai dar tudo certo, porque você fez a melhor escolha. Mas o outro fez uma escolha também, que é a opinião do outro, e que pode estar certa também. Como que a gente vive nesse dilema de vários storytellings sendo jogados para o ar, alguns falsos com o objetivo de talvez jogar sal nessa terra para não nascer nada? Como que a gente pode sobreviver dentro de tantos storytellings desse jeito? Depois tem algumas perguntas aqui, a gente deixa para o final, tá? Primeiro, o storytelling nem é do bem nem é do mal, né, Renato? O storytelling é uma faca. Ele serve para passar requeijão no pão e serve para ferir alguém. Quem vai ser bom ou mal vai ser quem vai manusear a faca. A palavra é linda e maravilhosa. Não tem palavra feia. Ela pode ser feia baseado na função que eu a utilize. Eu posso ofender muito uma pessoa dizendo que ela é bonita. Como? Basta eu falar ironicamente. Basta eu dizer muito bonito o que você fez. Até dizendo bonito, eu posso ofender. Então, a palavra ela tem essa coisa elástica. E você pode ser extremamente elogioso a alguém, no sentido de promover essa pessoa usando palavras duras, para que essa pessoa cresça, se promova, enxergue, de repente, algo que ela está fazendo de errado, né? Algo que ela está agindo de forma equivocada. Então, o storytelling nem é do bem, nem é do mal. É o uso dele que pode ser do bem ou do mal. Eu devo contar histórias para o meu filho para estimulá-lo por exemplo, se alimentar bem, a ter bons valores, a estudar. E quando eu uso o storytelling para isso, que maravilha, dá para imaginar, por exemplo, que todos os contos de fadas, as fábulas inteiras, são storytellings com valores. Para quê? Para estimular, para motivar as crianças, os jovens, a praticarem o bem, a cevarem, cultivarem bons valores. Então, o storytelling tem uma aplicação maravilhosa. É o nosso exercício de poder e de existência sobre o mundo. Nós nos relacionamos a partir de narrativas o tempo inteiro. Nós fazemos juízo de bom e de mal, de bem, a partir de histórias que acompanhamos, que vivemos, que assistimos. A ideia de justiça é muito de honestidade, de generosidade, é construída a partir das narrativas que nós convivemos, que nós assistimos, que nós vemos na nossa vida. Então, que bom que existe storytelling, mas que mal, que ruim que ele possa ser utilizado para o mal, como a gente observa nas fake news. A vacina para isso, já que é uma palavra do momento, e ela é urgente, tão urgente quanto a outra vacina, a vacina para o Covid, é a criticidade, é ter um espírito, um olhar analítico sobre as coisas. E você coloca muito bem, nós brasileiros somos apaixonados, nós transformamos político em heróis,
Nós transformamos políticos em ídolos de futebol e ídolos de futebol em deuses, né? Então, a gente tem essa coisa passional, né? Essa coisa do brasileiro cordial, no sentido de ser levado pelo coração. Nós temos esse hábito que não é de todo ruim, mas não, dá para a gente endurecer sem perder a ternura também, no sentido de nos tornarmos mais críticos, mas também não virarmos esses povos nórdicos que não abraçam, que não tocam, não dizem eu te amo, não são calorosos. Dá para as duas coisas ou para as 10 coisas conviverem bem. Agora, vai precisar para isso aquilo que nós nos dedicamos à nossa vida. Tanto eu, quanto você, quanto a professora Carolina De Filipe, que entrou fazendo comentários, e de certa forma eu já respondi quando ela pergunta se o storytelling só é usado para o mal. Não. O storytelling é usado para o bem, para o mal, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, muito para a esquerda, muito para a direita, muito para a extrema direita também. Legal. Nessa você já respondeu da Carol aqui, uma grande amiga nossa também. E é interessante isso que você colocou de esquerda e direita, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que colocou isso, estava falando sobre a esquerda, sobre a direita, tal, mas quem que não vai ser a favor da humanidade? Quem que não vai ser um pouco de esquerda dentro de si mesmo? Quem que não vai ser um pouco de direita dentro de si mesmo, né? Eu acho que, na minha opinião, tá? Aí entrando numa conversa mesmo, esse arco esquerda-direita, ele fica muito limitado hoje, esse contínuo entre esquerda e direita, ele fica muito limitado para as histórias que a gente conta, porque isso tende a, de alguma forma, simplificar o storytelling, tá? Simplificar o storytelling para falar assim, não, eu estou aqui na esquerda, não, eu estou mais para a direita, eu estou no centro-esquerda, não, eu estou no centro. Essa construção, eu acho que limita a gente hoje para ver de todas as dificuldades que a gente tem que ter. A gente quer que todo mundo sobreviva com um salário digno. Mas a gente sabe que um salário digno tem que ser digno para todo mundo, então a gente não pode ter tanta diferença de salários, a gente não pode ter tanta desigualdade, a gente tem que ter alguém tem que pagar essa conta, alguém tem que estabelecer tudo isso, e aí se cria uma narrativa de se acabar com a corrupção, todo mundo vai ter dinheiro, e aí entra mais uma narrativa culpando esquerda ou direita quando é vantajoso culpar a esquerda ou a direita. E a gente chega nesse dilema de cada vez mais storytellings, que são cada vez mais complexos, que um elemento a mais nesse storytelling muda toda a conversa dali para frente. No marketing, de alguma forma, é preciso facilitar as coisas, facilitar o entendimento, não fazer com que a pessoa, para tomar a decisão, gaste muita energia. Mas não tem como não gastar muita energia, né? A gente está falando aqui de política e storytelling durante uma tarde, mas para algumas pessoas isso é a coisa mais irrelevante do mundo. Por quê? Não me interessa política, não me interessa storytelling, me interessa o dinheiro no meu bolso, né? E como que eu vou fazer o PIB crescer para todo mundo ser feliz? Porque o PIB depende de mim. Coisas desse tipo. Daí você olha, o cara está dentro do storytelling, mas ele não está vendo. Mas ele está dentro do storytelling dele, né? Como que a gente sobrevive dentro disso tudo, Max? Como você vê as pessoas dentro dessa simulação que são os storytellings que a gente vive? Olha, a história ela é um embate de histórias, né? De posicionamento de narrativas. Você vai ver, às vezes, 2, 3 posições que vão conflitar, vai haver uma vitória de uma e, com certeza, vai suplantar as outras propostas. E olha que beleza, quem vai contar a história é o vencedor. A história que nós conhecemos é a história contada pelos vencedores, porque o perdedor nunca teve voz. Ele não teve
condição de colocar a posição dele. Por quê? Porque ele não é escutado, ele foi derrotado. Né? A proposta, a narrativa vencedora não foi a dele. Então, e aí os livros de história são storytelling, são os storytellings que venceram. Né? Do povo dominador, do opressor, que teve voz, teve condição, e escreveu os livros, patrocinou esses livros, e esses livros hoje são utilizados como pautas daquilo que houve ou deixou de haver na história da humanidade. Então, é uma coisa que eu costumo contar, e é engraçada, é que você certamente sabe que o Brasil foi descoberto no Ceará. Sim. Vou falar assim para não parecer... Pronto. Nos livros de história do Ceará, o Ceará foi descoberto, o Brasil foi descoberto no Ceará. Tá? Por um sujeito chamado Vicente Pinzon, que era espanhol, que não podia decretá-lo por causa do Tratado de Tordesilhas. Tá? Entendeu? Só que não se preocupe, não. Eu costumo ir para o Rio Grande do Norte e faço consultorias a algumas escolas do Rio Grande do Norte, e as escolas do Rio Grande do Norte costumam dizer, não, que na verdade Vicente Pinzon passou antes no Rio Grande do Norte. Tá. E a gente sabe que a fake news maior é que o Brasil foi descoberto na Bahia, e isso é um absurdo. Então, no fim, eu vou contar a história que é mais quentinha para mim, né? Eu vou puxar o cobertor para cobrir meus pés, no sentido. Então, isso é exercício de storytelling. Nós estamos hoje dentro de um embate, de diversos embates, de narrativas e de propostas. Uma proposta que eu pensei que tinha, narrativas que eu pensei que tinham sido superadas desde que o muro caiu, o muro de Berlim, é esse papo de direita e esquerda. Se você juntar 10 brasileiros numa praça e dizer assim, meu filho, me defina as propostas da esquerda, 9 entre os 10 vão dizer que não sabem. E aí fica o discurso, mas a esquerda não sei o quê, a direita não sei o quê. Quem é que sabe? E depois o Brasil ainda tem uma coisa louca hoje, que é liberal na economia e tradicional nos costumes. Eu não sei o que significa isso. Entendeu? Eu não sei o que significa isso. Né? Se eu olho para o Caetano Veloso, para o Gilberto Gil, para o Milton Nascimento e o Ney Matogrosso, que tem por volta de 80 anos, eu vou dizer que aquilo é tradicional. Sim. Não? Então, e não são tradicionais, são profundamente liberais. Então, é uma coisa meio confusa você saber o que é esquerda, direita, liberal, tradicional, conservadora, progressista hoje em dia. São narrativas que não chegam a todas as pessoas e chegam mal a quem estuda. Imagina para quem não estuda. Então, é uma coisa confusa, Renato, você viver dentro dessa sopa de letrinhas, tentando juntar alguma que faça algum sentido. Eu tento todos os dias, da manhã à noite, tentar enxergar algo que faça sentido nessa nossa narrativa. E eu sou profundamente frustrado porque eu não consigo entender nada. Quando eu consigo entender, de manhã, de noite, eu já desisti, porque aquilo que eu tinha entendido não faz mais o menor sentido. Você está falando de uma coisa que... desculpe os cachorros latindo aqui. Uma campainha que toca, os cachorros que latem. Perfeito. E a caravana passa. Isso. O que acontece? O que mexe comigo é justamente essa questão das histórias e da jornada do herói na política. Eu sempre, quando eu assisti suas aulas, a gente discutiu sobre a jornada do herói. Na hora que eu trago isso para a democracia, eu sempre fico com essa visão daquilo que deveria ser mais lírico, é trazido para o épico, é trazido para o herói, para a questão daquela pessoa que vai fazer toda a mudança. O que com o passar do tempo eu começo a ver é que não tem mudança nenhuma, não tem nada grande a não ser uma mudança para pior. Se você deixar algumas pessoas tomarem conta de você como uma parte da narrativa delas. Eu vejo a democracia mais ou menos como uma pisada no freio nessa jornada do herói. Alguém que chega, pisa no freio e fala assim, para,
Não, aqui não tem essa tradição toda, não. Você tem que buscar, a gente tem que buscar ser alguma outra coisa, buscar uma outra narrativa, uma outra inovação nessa história, porque o que nos trouxe até aqui não leva a gente para o futuro. Então, a gente tem que buscar fazer alguma coisa nova. Nesse momento, a gente é confrontado com essa questão do tradicional nos costumes ou tradicional na política. O que isso quer dizer dentro do storytelling? Olha, Eu vejo como uma coisa assim que atrasa as pessoas, coloca as pessoas para trás. nós buscamos heróis desde sempre, né? Uhum. O primeiro herói registrado, escrito na literatura, um tal de Gilgamesh, Isso. é algo em torno de 3.000 anos antes 3.000 anos antes de Cristo. Isso. Depois você vai ter Homero, né, que vai falar ali de Aquiles, de Ulisses. Você vai ter Alexandre, depois você vai ter Júlio César, depois você vai ter os gladiadores, depois você vai... Natural que a humanidade faça essa eleição, né, de heróis. Nós adoramos os heróis, né? Basta a gente ver aí Capitão América, Homem de Ferro, né? Esses heróis da modernidade. Nós amamos os heróis e é natural que a gente busque heróis. Você vê, eu era fã de Fórmula 1, como você deve ter sido, talvez, mas hoje não mais. Por quê? Porque o herói, né, esse protagonista daquela narrativa morreu já faz muito tempo. E é tão difícil você ter heróis brasileiros que a gente ainda reporta o Senna como uma referência, e já faz décadas que o Senna morreu. Então, é natural que a gente faça que a gente erga heróis, porque eles conseguem envolver, conseguem engajar como nenhum outro. É natural. Agora, diz Bertolt Brecht, coitado do povo que precisa de heróis. Os povos mais organizados hoje não estão centrados em pessoas, mas em coletividades, em comunidade, em organização. Aí você vai ver Suécia, Dinamarca, Finlândia. Você pergunta, quais são os heróis atuais? Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com a coletividade. Nós, brasileiros, somos viciados nos salvadores da pátria. Enquanto perseguirmos esse herói, esse mentor, que o mentor é o herói do herói, né? Enquanto eu estiver em busca disso e não de uma organização social, de uma coletividade, de uma visão coletiva de sociedade, nós estamos perdidos. Nós precisamos esquecer e abandonar os heróis, principalmente no mundo da política. Não quero entrar na ordem do dia, na pauta do momento, mas no dia que o Bolsonaro levou a facada, eu gravei um vídeo e disse, ganhou a eleição. Ele não ganhou a eleição só por isso. É minimizar o fato. Ele não ganhou só por isso, mas naquele momento ele vira mártir, ele vira herói. Ele vai viver a jornada do herói, ele desce o que fala Campbell, a barriga da baleia, ele desce a mansão dos mortos e ressuscita. E todo herói que sofre e depois suplanta, conquista, supera, ele consegue um engajamento extraordinário. Basta pensar Ronaldo na Copa de 2022, arrebenta os joelhos, volta por cima. Todas as histórias que nós, seres humanos, gostamos são histórias de superação. Nós amamos a superação. Nós amamos o time da virada. Nós amamos esse processo de estava na pior, agora está bem. Né? Todas as novelas, todos os filmes, todas as séries contam essa mesma história, que é a história da jornada do herói. Só que quando isso é aplicado na política, geralmente é para uma manutenção de poder, para uma manipulação massiva, extremamente nociva, principalmente na modernidade. É muito legal isso. Eu vou pegar para mim a culpa agora de trazer o momento atual, tá? Senão eu não me aguento. Se alguém reclamar depois, a culpa foi minha, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Tamo junto, tamo junto. Tá certo.
uma das minhas questões, e às vezes eu fico repetindo isso nos meus posts no Facebook, é o seguinte. Numa eleição em 2 turnos, é mais importante o primeiro turno que o segundo turno. Porque é no primeiro turno que você vai colocar as pessoas que realmente vão disputar a eleição no segundo turno. Então, como são 2, a minha preocupação sempre foi assim, eu sei que vai um que vai ser ruim. Como colocar alguma pessoa diferente desse ruim, seja lá o ruim quem seja, né? Então, algumas posições têm, o certo seria levar 3 para um segundo turno, alguma coisa assim, mas não sei se isso seria a solução. Pensando nisso, a gente imaginava o atual governo, o atual governante, ele começou a campanha da próxima eleição no dia 1º de janeiro de 2019, ou até logo depois da vitória no segundo turno, em 2018. Ele já começou a campanha para 2022. Então, a gente se viu, naquele momento, já numa campanha de 4 anos, que é desgastante ao extremo, que faz com que tenha que se sustentar uma história com inimigos. Então, é o tempo todo você naquele mundo de conflito, com inimigos à espreita, e você vivendo sob ataque. Então, eu preciso criar e cultivar esses inimigos de alguma forma. Eu não posso acabar com os inimigos durante essa jornada. Eu tenho que manter eles, porque eu tenho que ganhar só lá na frente. E então se imaginava essa ideia de uma polarização entre 2, né? O que eu vejo hoje? Hoje a gente tem a possibilidade de ter uma eleição em 2022 que seja entre 3 polos. Você tem a possibilidade de uma ideia, não vou colocar no nome da pessoa, mas vou colocar dentro do movimento, vai? Um humorismo, que aí inclui um pouco de lavajatismo, como um elemento nessa busca de um governo para 2022 até 2026. Um bolsonarismo que vai disputar com esse humorismo a ideia de que é esse que é o reformador, é esse que vai colocar as coisas em ordem e que o outro está enganando todo mundo. E um lulopetismo que também vai brigar com os 2. Então, aí, ao invés de 2 polos e uma narrativa, a gente vai ter 3 polos e 3 narrativas. Porque é o humorismo contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, o humorismo contra o lulopetismo. São 2 coisas completamente diferentes. Um você queria me trair, você me traiu, e o outro você me colocou na cadeia quando eu era inocente. É uma narrativa. E o outro vai ser como que você vai se apropriar de uma ideia de justiça sendo de direita quando eu sou de esquerda, ou ao contrário. Quando eu sou de esquerda, eu penso nos outros e você de direita não pensa. Então, são 3 narrativas para, eu não digo poluir, mas para alimentar mais storytelling a cada dia, fazendo com que seja mais desgastante você encontrar alguma coisa que faça sentido para você. Então, é mais energia. Isso, para o cérebro, é trabalhar contra o cérebro. É fazer com que a gente tenha que ter mais energia, como se fosse subir uma montanha, escalar um Everest, para encontrar algum sentido em tudo isso. Como que a gente vai viver nos próximos 2 anos? O que você acha? A gente pode se mudar, Renato. Mas não tem fora do mundo. Migrar. A gente migra. Tem muito país que não estão nessa pauta, sabia? Eles estão em outra. Sim. Eles estão em outra. Se for para os Estados Unidos, não, você continua na mesma pauta. A verdade tem a ver com Saramago. Saramago tem uma história maravilhosa que o demônio, né, que é um anjo caído,
a um certo ponto, quer se converter. E ele chega para Deus e diz assim, Javé, né? Jeová, eu vou abrir do pau, eu não aguento mais, eu quero ser reaceito no paraíso, eu quero um upgrade na minha condição, eu quero voltar à primeira classe da existência e da metafísica e da transcendência, eu quero me converter. E aí Deus diz, não, que é isso? Se você não existir, eu não existo. Sim. Em outras palavras, se você não tem algo a quem temer, a quem odiar, você não reforça uma posição aqui do outro lado. Do mesmo jeito que para o Bush, o Osama Bin Laden era tudo o que ele precisava para a reeleição. Precisava alguém para demonizar, para satanizar, né? Então, no caso do Brasil, é uma situação muito semelhante. Por isso, a polarização. Por isso que as coisas acabam sendo muito empurradas para os lados de forma radical, polarizada, exagerada. Então, precisa de um pacote inteiro de maldade do outro lado para justificar a minha posição. Eu não sou a favor eu sou principalmente contra. Uhum. Antes de tudo, eu sou contra. Então, uma sociedade que se propõe, antes de qualquer coisa, ser contra, não constrói, não cresce, não evolui. A gente precisa das diferenças, a gente precisa de um congresso onde você tenha posições de direita, centro, centro-esquerda, de esquerda, e essas pessoas, com as suas motivações e os seus objetivos, cheguem a acordos representando desejos da sociedade. É isso que precisamos, e não de polarizações radicais que não levam ao diálogo e não levam a uma construção coletiva, comunitária. Então, nós estamos na pior mesmo. Por isso que te diz a opção migrar, porque se a discussão continua sendo essa, se continuar a ser essa, de heroicizar um, divinizar um e de satanizar outro, e você precisa se posicionar de um lado ou de outro contra, como é que eu posso construir contra? Ninguém constrói contra, a gente só constrói a favor. Então, fica uma perspectiva muito ruim para nós brasileiros, muito ruim. A gente vai ter que sobreviver de alguma forma, senão a gente vai passar muito tempo nesse túnel, né? É um túnel fechado, escuro, onde a gente não tem esperança e a gente não vê luz no fim do túnel porque ele está sendo construído. É como se a gente tivesse alguém para ganhar alguma coisa, não deixar a gente sair do túnel e continuar. Não, agora vai ser um outro mundo maravilhoso, mas é um túnel. Ainda é um tempo fechado, né? Então, é isso que eu acho que é mais difícil das pessoas aceitarem. Eu estou começando a aceitar. Talvez pela idade eu estou começando a aceitar que as coisas são assim. A gente tem as coisas boas, as coisas ruins. A gente tem que lutar pelas coisas boas. A gente não pode deixar... eu sempre falo que a gente sempre tem que levantar a mão e falar assim, tá ruim, tá errado, isso é errado, não posso aceitar isso como certo, tenho os meus princípios, o mundo está mudando, mas algumas coisas são... O respeito pelo humano continua a mesma coisa, isso a gente não pode perder, e de alguma forma a gente tem que inovar a forma de viver, porque a gente, com as mídias sociais, a gente foi mergulhado dentro de um caldeirão com um monte de gente, sem a gente esperar. E a gente vê todo mundo falando. A gente tem, por exemplo, nós dois estamos aqui num canal em que tem algumas pessoas ouvindo, que podem ouvir depois também. Antes a gente não tinha. Antes a gente não tinha esse canal. Isso talvez ficasse fechado dentro de uma sala com uma ou duas pessoas e moscas rodando ali, porque pouca gente tem interesse. Hoje a gente consegue ampliar esse interesse e tentar encontrar outras pessoas. Mas é difícil a gente perceber que algumas pessoas terceirizam essa responsabilidade de serem
o herói dela mesma, vai? O herói dela mesma. Então, assim, não pode, eu vejo que as pessoas não podem abrir mão de decidirem sobre política. E por isso que a gente está conversando aqui sobre storytelling e política, porque o storytelling faz parte da política. Se a gente for ver o que é a política é a interação entre os humanos. Foi a ferramenta que a gente encontrou para poder interagir e discutir os interesses de todo mundo. Não é o interesse de um, é o interesse de todo mundo. De acordo com o regime e com as regras, eu posso hackear essa política. Assim como a gente pode hackear a democracia. E a gente vê que as pessoas têm usado a democracia contra a democracia. Através do quê? De um storytelling. Por exemplo, você citou o exemplo da queda do muro. Uma coisa que eu tenho percebido é que o muro existe mais tempo caído, de 89 para cá, do que de pé, de 61, 63 até 89. Mas ele nunca teve tão forte nas pessoas como agora, que algumas discussões que a gente traz de volta. Eu me sinto assim, eu me sinto numa rodoviária, parece que as pessoas vivem numa rodoviária de viagem no tempo. Então, você comprou um ticket, você votou em alguém que comprou um ticket para te levar para o passado. Pô, mas o passado não existe mais. Não, mas é que o passado eu vou trazer de volta lá no futuro. O populismo é isso, né? Trazer o passado que não existiu num futuro que nunca vai chegar. E ele está funcionando dentro da sua cabeça. Só dentro da sua cabeça. A política tem que se valer disso para poder suplantar esses discursos, esses storytellings, que vão levar a gente para frente ou para trás, de acordo com que as pessoas, esses ditos heróis ou mentores que as pessoas elegem, os mitos, são mitos, né? São mitos que as pessoas elegem para tomar conta delas. Isso é muito impressionante. Quando as pessoas desistem e chegam a um ponto de falar, olha, tem que ser o que tem que ser a gente não consegue mudar nada. Eu acho isso triste, É triste e é um abandono, né? Eu abro mão e terceirizo, né? Quem sou eu? Eu sou o eco, a sombra daquele sujeito que eu tenho por ídolo, ou por mito, ou por referência. E isso tira da gente o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade, que são sagrados, são muito importantes. Não são para a gente distribuir como panfletos nas esquinas, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com aquilo, com a nossa dignidade, né? Por isso que eu me preocupo muito hoje com o isentão, com aquele que não me posiciono sobre política. Quem vai falar isso? Aí eu acho que foi Churchill mesmo, que disse, muito bem, você não gosta de política, não tem problema não, você vai ser dominado por alguém que goste. Exatamente. Né? Não tem problema se você não gosta. Alguém que gosta vai lhe dominar, vai tomar as decisões por você, vai lhe manipular, né, como um mamulengo, como um fantoche, e você vai acabar replicando aquelas narrativas sem nenhuma criticidade, sem nenhuma análise. É uma coisa muito complicada, porque nós temos hoje os apaixonados e temos o isentão aqui no meio. E aí o que é que vai ser? O que acontece geralmente numa batalha é que esse território aqui do meio vira terra de ninguém. Literalmente terra de ninguém. São devastados esses territórios aqui do meio. Por quê? Porque são de pessoas que não se posicionam. Eu não estou dizendo também que a posição é essa ou aquela. Não existe dois times no Brasil. Existem muito mais. Eu não preciso torcer ou pelo Flamengo ou pelo Fluminense. Ninguém me obriga. Existem outras opções. Nós temos que abrir a janela e procurar essas opções. E aí, quando eu estou falando, não é escolher um novo salvador da pátria, mas uma nova narrativa.
Narrativas são destruídas por narrativas. Narrativas não são destruídas pelo silêncio. É preciso trazer um programa, um projeto, uma ideia de nação, de organização social, para que a gente possa suplantar essa barbárie. É uma selvageria. Nós estamos vivendo uma barbárie no século XXI, que é o que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil. É uma nação de acéfalos que são incapazes de dialogar, de chegar a acordos. E se a gente não chegar a consenso, a gente não vai sair dessa. É um buraco profundo, como você disse, é um túnel. E um túnel que parece um poço, que sem fundo. Você pensa que chega no fundo, semana a semana no Brasil, você passa de uma situação, semana passada, você diz, não, pior do que isso não fica. Fica. Não, o fundo do poço é um mito. Eu acho que ele é algo esponjoso, um lamacento, que você vai afundando cada vez mais. Ele não tem realmente... E nós vivemos o fundo do poço hoje. Mas vai ter mais. Bom, Max, o que mais você gostaria de falar aqui, Max? Eu acho que teve alguém aqui no nosso bate-papo que disse alguma coisa. De repente, a gente pode dar alguma resposta, ou sei lá, algum comentário. Perguntou, aquela hora você falou, depois a Suzy falou, mantendo os princípios desde o início, em qualquer que seja o storytelling. O que sustenta essa narrativa, para mim, são os princípios morais que cada um carrega. Como as mãos, né? Aquela hora que você estava falando justamente sobre a faca, né? É isso aí. Não tem alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, a gente pode responder. Mas... Eu vou lhe contar uma história. Quando eu estava morando no interior de São Paulo, alguns anos atrás, eu fui procurado por uma equipe de marketing de um determinado candidato a prefeito. Foi muito engraçado, eles queriam construir, logicamente, a campanha desse candidato a partir de um storytelling bem construído e tal. E me procuraram, eu fui conversar com eles e me disseram, muito bem, você constrói esse storytelling? Eu disse, eu construo storytelling, mas eu não minto, eu não vou mentir. Você pode construir um storytelling sem mentir, lógico. Mentira é uma coisa, storytelling é outra. Mesmo que eu possa, para alguns storytellings, me utilizar de alguma mentira de forma aética. Eu não deveria, mas tudo bem. Eu digo, olha, eu construo o storytelling, né, a campanha dele a partir de um storytelling bem urdido, bem construído, não tem problema. Mas eu não vou mentir. E aí foi engraçado que na mesma hora eles se levantaram, me deram a mão, me cumprimentaram, foram embora, nunca mais eu tive notícia deles. Pô, você tá bem, pô. Na entrevista. Se eu não me coloquei à disposição de fazer o mais básico, que era numa campanha política mentir, o que eu iria fazer, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que eles quiseram dizer com aquele ato. Apesar que depois disso, agora, por exemplo, eu estou acompanhando algum candidato, disse a mesma frase, que não mentiria, e você pegar e usar recursos de realce de uma história, é o que faz qualquer pessoa que esteja disposta a contar uma história. Até quando você vai contar uma história para o seu filho dormir, você romantiza essa história, você valoriza algumas partes, você vai tornar essa história esteticamente mais interessante, mais atraente. Esse é o papel do storytelling. Não deveria ser o papel da manipulação mentirosa a partir de inverdades. Não deveria. Eu acho que essa história que foi inventada ultimamente, essa narrativa, você ouve o tempo inteiro, todo mundo ouve, eu tenho a minha verdade. A verdade, ela não é uma propriedade que você vai lá, compra em 12 parcelas. Não existe a minha verdade e a sua. Não existem duas verdades sobre 2 mais 2, só existe uma. Não existem duas verdades sobre se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Não existem duas verdades. Quando a gente dizia, 500 anos atrás, sei lá quando, que a Terra era redonda ou era plana, ela não era plana. Era um equívoco, era um erro dizer que ela era plana.
Quando eu descubro que ela é redonda, não vale dizer mais que ela é plana. Uhum. Eu não tenho direito a essa verdade. Eu não posso dizer isso. Exato. É aquilo de... você pode ter a sua opinião, mas você não pode ter seu próprio fato. Perfeitamente. Perfeitamente. Aí você vem hoje, não, mas é a minha verdade. Se eu tiver direito à minha verdade, se o sinal vermelho, se o farol vermelho para mim for verde, não há civilização. A barbárie é o que está acontecendo exatamente hoje. Porque eu tenho direito de dizer que o sinal vermelho é verde. Tem não. Você não tem esse direito. Existem algumas coisas que você não tem direito. E aí qual é o problema? Eu digo que o sinal vermelho, o farol vermelho é verde, eu jogo isso nas redes sociais, eu impulsiono, eu patrocino isso, eu uso robôs, eu utilizo técnicas de algoritmos, eu contrato empresas de marketing para dizer que o vermelho é azul ou é verde, e aí uma verdade torna-se imediatamente uma mentira com um uso pejorativo, negativo do storytelling. É exatamente nesse contexto que estamos vivendo hoje, onde não há duas verdades sobre 2 mais 2. Não há, só há uma. Existem coisas que são abstratas, que são relativas, que cabem discussão, mas sobre algumas não cabe discussão. Discutir sobre o indiscutível não é só perda de tempo, é manipulação, é direcionamento, é dominação e é uma usurpação da verdade, do conhecimento, da educação e principalmente da sua liberdade. Alguém que faz isso quer tirar algo de você. Eu acho que isso desumaniza, né? Torna o outro um instrumento. Isso é... Dos meus interesses. Dos meus interesses. Mas muito legal, Max. Gostei muito de conversar com você. E eu acho que deu certo a primeira vez aqui. Vamos ver qual que é a expectativa, a reação do pessoal aí com a... Eu tinha bastante expectativa com relação a essa conversa. Eu acho que satisfez, suplantou a minha expectativa, o que você falou. E agradeço muito o papo. Eu que agradeço, Renato. Acho que é um momento, alguma coisa positiva a gente pode tirar desse momento pandêmico, é que essas possibilidades de diálogo, né, de embates positivos, construtivos, dialógicos, né, complexos, eles podem existir. Isso aqui depois vai ficar à disposição nas redes, no YouTube, etc. e tal. Algum curioso pode por acaso assistir, possa servir de alguma forma. E nós estamos realizando nesse momento, eu e você que somos professores, o nosso papel social. Sim. Nós temos uma narrativa, e nós temos papéis dentro dessa narrativa. Nós que somos professores, nós temos um compromisso não só com a verdade, mas com o conhecimento. Então, acho que é muito importante que nem que seja com uma pessoa, com 2 pessoas, a gente possa servir. É um aspecto de responsabilidade social mesmo. Servir como algum farol, alguma iluminação, algum esclarecimento para que as pessoas possam encontrar não as verdades, mas alguma verdade preciosa que possa lhe servir, que possa lhe ser útil, que possa lhe ajudar como ser humano e como cidadão. Fantástico, Max. Eu acho que é isso mesmo. É serviço de utilidade pública. Que a gente... Legal. Max, muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que estava assistindo aqui. Depois a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Uma boa tarde para todo mundo, um bom dia, um bom final de semana. Bom, agora não tem mais sábado e domingo. Boa vida para todo mundo. Boa vida para todo mundo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.